Nós vamos ler a palavra do Senhor num texto muito conhecido de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o versículo 41. Está escrito, meus irmãos: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Os irmãos se lembram bem do período que tivemos recentemente na história do mundo, que foi a pandemia da Covid-19. O tempo que ainda se respirava os ares desta terrível tempestade que se abateu no mundo inteiro, como um tsunami assustador e amedrontador. Fui visitar uma irmã que disse para mim: pastor, crente não pega Covid. Aí eu respondi: minha irmã, eu mesmo já peguei 2 vezes. 2 vezes. É recorrente a ideia que nós temos que crente não tem problema. Crente enfrenta tempestade. Crente enfrenta deserto. Crente tem sobre a sua frente um mar de rosas florido, e a sua vida, quando ela é entregue a Jesus, se torna céu de brigadeiro e um mar de almirante. Não tem nenhuma onda, é tudo calmo e tudo tranquilo. E quando a gente começa a ter alguma dificuldade, alguém bate no nosso ombro e diz: você está em pecado. Porque se você não tivesse em pecado, a sua vida seria um mar de rosas. E é assim. Por vezes nós também pensamos isso de nós mesmos. Enfrentando uma tempestade, no meio de um furacão, nós nos perguntamos: o que está errado? O que está errado na nossa vida? Por que isso, Deus? Eu sou tão fiel, eu estou na sua casa, eu não bebo pinga no boteco, eu não fico na festa, eu não fico atrás do pecado, até peco, mas não vivo atrás dele. Por que eu estou enfrentando isso na minha vida? Nós temos uma dificuldade em entender que tempestades aparecem, desaparecem na nossa frente. Gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema: Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E eu gostaria de extrair deste texto 4 lições. Você não pode esquecer, que serão muito úteis para a sua vida. Como um mau presbiteriano que sou, ao invés de 3 lições, vou oferecer 4. Se fosse um bom presbiteriano, seriam apenas 3 e eu iria arriscar a 4ª. Mas eu vou falar as 4. E possivelmente poderia falar umas 6, 7, 8, Mas aí o sermão ia ficar igual a escada de Jacó, que tinha tantos degraus que ligava a terra aos céus. Vamos aprender 4 lições neste texto. Primeira lição, a mais óbvia de todas, só que a mais ignorada e a mais esquecida: as tempestades surgem. Essa é a primeira lição. As tempestades surgem. É óbvio, pastor? Não é óbvio. E tanto não é óbvio que quando as tempestades vieram na vida de Jó,
os crentes da época disseram: está em pecado. Quando Jesus chegou para curar um cego de nascença, os discípulos lhe perguntaram, já disseram, já o arguíram, e a conversa foi nessa direção: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque a gente pensa que se tem tempestade é porque tem pecado, se tem luta é porque tem pecado, se tem um temporal é porque não teve fé suficiente. Porque a pessoa que tem fé não enfrenta problema, não enfrenta dificuldade, ou como disse a minha irmã em Cristo, crente não pega Covid, crente não pega resfriado, crente não morre. Já pensou? Que coisa boa? Pois é, mas crente morre. Aliás, essa irmã já morreu, né? Já morreu. E é assim que funciona, né? As pessoas nascem, crescem e morrem, né? O crente também. As tempestades surgem. E agora eu gostaria de pensar com os irmãos sobre algumas coisas que estão nesse texto que por vezes são ignoradas quando as tempestades surgem na nossa vida. As tempestades surgem mesmo que nós sejamos discípulos de Jesus. Nesse barco só tinha crente. Nesse barco só tinha gente que estava fazendo a vontade de Deus. E aí a gente se pergunta: por que eu enfrento luta se eu estou fazendo a vontade de Deus? Pois é, nesse barco, exceção de Judas Iscariotes, claro. Nesse barco, salvo Judas Iscariotes, eu vou falar até exceto, porque a palavra salvo não se aplica para ele nem como sinônimo de exceção. Exceto Judas Iscariotes. É todo mundo crente. Crente também passa por tempestade. Segundo lugar, nesse barco, além de ter crente, salvo, exceto Judas Iscariotes, sabe quem está no barco? Jesus também. Então nós passamos por tempestades mesmo sendo crente, e nós passamos tempestades mesmo fazendo a vontade de Deus, porque quem mandou preparar o barco para ir para o outro lado, quem foi? Foi Jesus. Pastor, por que eu estou enfrentando problema? Eu estou fazendo aquilo que Jesus me ordenou. Pois é, olha o que temos nesse texto. Jesus falou: vamos para o outro lado. E mesmo obedecendo a palavra de Jesus, eles enfrentaram dificuldade. Eles enfrentaram uma grande tempestade. E pensavam que o barco ia virar, que a água ia afundar, que os ventos iam derrubar e que as ondas iriam passar por cima do barco. Acontece, meus irmãos. Acontecem tempestades nas nossas vidas, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente tem a ideia de que não vai acontecer nada de ruim. Aí acontece e a gente fala: será que eu estou fazendo a vontade de Deus mesmo? Pois é. Nós lemos aqui na palavra que mesmo aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, seguindo as ordens de Jesus, enfrentam tempestades. Terceiro, mesmo aqueles que estão acompanhados de Jesus, enfrentam tempestades, porque Jesus estava no barco. Não tem aquele corinho que a gente fala, que com Cristo no barco tudo vai muito bem? Esse corinho é muito interessante, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem e passa o temporal. Olha só, tinha um temporal. Tinha um temporal na música, mas só apareceu no fim. Com Cristo no barco, teve um temporal. Teve ondas imensas. Teve o barco balançando de um lado para o outro e a água subindo. Uma coisa tribulosa. Você já esteve no mar? Você já esteve no encapelado mar, cheio de ondas bravias, em que o barco faz assim, depois ele faz assim? Você já esteve no barco quando tem uma onda lá na sua frente, a onda está crescendo, está crescendo, está crescendo, crescendo. Quando o vento está de maneira assustadora, arrastando de um lado para o outro, parece que o barco está fora de controle. Era neste barco, nessa situação, e com a água subindo, que esses discípulos estavam, mesmo com Jesus dentro do barco. Então, aprenda uma lição. Mesmo acompanhado de Jesus, você e eu não estamos imunes à tempestade. Mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo obedecendo os seus mandamentos, nós não estamos imunes à tempestade. Fazer o quê? É assim mesmo. As dificuldades vêm para o crente e para o descrente. Por quê? Porque eles são reflexos de um mundo caído. Ah, mas Deus não está fazendo nada? Está. Deus está salvando e redimindo o mundo.
Mas ele já completou a missão? Não. Ah, mas eu queria que completasse. Vai ficar querendo. Porque nós não impomos a Deus a nossa agenda. Ele impõe a dele a nós. Porque ele é soberano. Nós não. Nós não. Nós não somos soberanos. Ele é soberano. Então, haverá um dia em que não teremos mais tempestades? Sim, mas nesse dia já estaremos mortos. Na glória. E o Senhor Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo terá voltado. Nessas duas ocasiões, acabaram-se as tempestades. Até lá, faz bem para a sua alma ter uma reserva mental, sabendo que tempestades surgirão. Tempestades surgirão. Segunda lição. As tempestades revelam nossas crenças. As tempestades revelam nossas crenças. É o calor da situação adversa que mostra no que realmente acreditamos. Essas emoções, elas permanecem por debaixo da superfície até que a água se torne bravia e o mar se torne encapelado, cheio de ondas. Capelado é cheio de onda, não é encapetado, é encapelado, cheio de ondas, mar bravio. O barco vai de um lado, vai para o outro. Aí a nossa esperança ou falta de esperança se transforma em medo, se transforma em raiva, se transforma em ódio, se transforma em desespero, se transforma em ansiedade, se transforma em depressão. Há depressão que é fisiológica, há depressão que é biológica, mas há depressão que é espiritual. E a maior parte dela é. A maior parte das depressões são curadas na conversa, não no remédio. Então atente para isso. Atente para isso. Meus irmãos, como é que os discípulos reagiram? Com fé? Com esperança? Cheios de alegria pela oportunidade de verem mais um milagre de Jesus? Acordaram Jesus para orar? Porque quem sabe, apenas pela oração, Jesus iria conseguir acalmar a tempestade? Quem sabe, se Jesus estivesse acordado, aquele mar não teria coragem de criar as ondas daquele tamanho, ou o vento não se atreveria a tentar jogar o barco de ponta cabeça e o que deveria estar para cima ficar embaixo. Mas não, se desesperaram. E se desesperaram por quê? Porque no coração deles, aquele que dormia no travesseiro não tinha poder para acalmar a tempestade. Ou não é verdade? Quando estamos enfrentando dificuldades, é que as nossas crenças mais básicas, elas saltam aos olhos. E o desespero vem. E a tristeza vem. E a falta de esperança vem. E a angústia vem. Por quê? Porque por debaixo da superfície, das camadas, da nossa capa, estão as nossas crenças. Aquilo que nós realmente acreditamos. Deus não se importa. Deus não olha. Deus não cuida de mim. Deus não está no controle. Ninguém está no controle. O mundo está desgovernado. E aí a gente vai ficando ansioso e desesperado e preocupado. Muito preocupado. E nós entramos numa espiral de enfermidades mentais, de dores, de sofrimento e de desesperança. Por quê? Porque nossa crença não está na rocha, nossa crença está na areia. E por isso as nossas emoções são emoções arenosas. Ao sabor das circunstâncias. Se está tudo bem, estou feliz. Embora alguns, mesmo estando tudo bem, estão tristes. Ao sabor da circunstância, nossas emoções afloram. E aí nós nos perguntamos, no que realmente a gente acredita? E a tempestade, ela vem para revelar no que nós realmente acreditamos. Quando vem a doença, nós revelamos aquilo que realmente acreditamos. Quando a morte está batendo a nossa porta, nós revelamos no que realmente nós acreditamos. E ela bate na porta de todo mundo. E a enfermidade vem na casa de todo mundo.
E vem do branco e vem do negro, e vem do rico e vem do pobre, e vem do homem e vem da mulher, para a mulher. A tempestade surge. E se nós estamos ancorados em Jesus, nós teremos um tipo de emoção. E se nós estamos ancorados na nosso próprio poder, aí nós descobrimos que nós não temos poder nenhum. Jesus dormia na tempestade. Sabe por que Jesus dormia na tempestade? Porque Jesus tinha a sua vida nas suas mãos. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Então, na pior das hipóteses, o barco ia afundar e Jesus ia dormir sobre as águas e não iria afundar. Alguma coisa iria acontecer, mas Jesus sabia, eu não vou morrer hoje. Por quê? Porque eu vim a esse mundo para morrer na cruz, não para morrer afogado numa tempestade. Dorme tranquilo quem sabe que não vai morrer nessa ocasião. Quem sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Poderiam os discípulos ficar mais tranquilos? Poderiam, não fizeram, mas Jesus estava absolutamente coerente com sua crença, por isso dormia tranquilamente. O barco está balançando. Esse barco vai afundar, estou nele. A tempestade não vai ter a coragem de afundar esse barco comigo, porque ela não pode. Porque eu sou o Senhor da minha vida, espontaneamente dou quando chegar o momento, e mais, embora tenha dado, disse o próprio Jesus, tenho poder para reavelar, porque esse mandato recebi de meu Pai. Meus irmãos, nós encontramos essa mesma verdade em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E se você puder abrir aquele texto comigo, vai ver uma declaração do próprio Deus a respeito das lutas e das dificuldades e das tempestades que vêm na vida de todas as pessoas, mas que com relação à vida do crente vem com um propósito especial. Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, seu Deus os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Quando vem o deserto, o que está no coração brota por meio das emoções. A emoção nos entrega, a raiva nos entrega. Mexeram com o nosso ídolo ou com o nosso Deus. O ódio nos entrega. Mexeu com aquilo que eu dou mais importância. Sabe aquelas pessoas que se mataram quando alguém mexeu na poupança delas lá na década de 90? Quando Fernando Collor sequestrou a poupança popular? Teve gente que se matou ou não teve? Teve, porque botou a mão no ídolo deles. Tinha um ódio e falaram, não posso viver sem meu ídolo, prefiro a morte. E se mataram. Gente se matou. Sim. Porque quando vem a tempestade, o que está no nosso coração se revela. E aí eu lhe pergunto, o que as tempestades da sua vida têm revelado sobre você? O que as dificuldades da sua vida têm revelado sobre aquilo que vai no seu coração? Você precisa fazer esse autoexame. Nós falamos sobre autoexame, sobre meditação, sobre reflexão hoje de manhã na escola dominical. Esse é um bom assunto para você meditar. Quando vem a tempestade, como você reage? Quando vem a luta, a dificuldade, como você reage? Isso fala sobre o que vai no seu coração. Terceira lição. As nossas crenças formam as nossas reações. As nossas crenças formam as nossas reações. Compare Jesus e os discípulos. Os discípulos estão como nesse texto? Com medo, angustiados, perderam a fé, perderam a esperança. Acordaram Jesus para resolver o problema? Não. Acordaram Jesus para morrer, para que ele não morresse dormindo. Mestre, não te importa que pereçamos, ou seja, nós vamos morrer. O senhor não está nem aí, o senhor não está preocupado, a morte chegou, os nossos planos acabaram, o reino que nós esperávamos que o Senhor traria,
Acabou, passou. Qual era a esperança messiânica dos discípulos? Que Jesus era um governante político, que Jesus era um governante do Estado de Israel, até porque ele era mesmo, de jure, não de fato. Por quê? Porque ele era da descendência de Davi. Ele é, segundo a carne, descendente do rei Davi, e portanto, legítimo rei de Israel. Sim, o cavaleiro que governa Israel não tem legitimidade para governá-lo, porque o povo de Israel, segundo a aliança que ele fez com Deus, não tem legitimidade para escolher seu próprio governante. Eles já fizeram isso uma vez, escolheram Saul. Aí Deus falou: então quem escolhe sou eu, e vou escolher segundo os meus propósitos. Davi, o homem que escolhi, para na descendência dele governar o estado judaico. Pois então, este descendente está vivo, rejeitado sim pelos judeus, com certeza, crucificado sim pelos judeus por meio das mãos dos gentios, ou seja, gentios e judeus unidos para matar Jesus. Conspiraram para matar Jesus, o seu legítimo rei. Mas ele não é só rei dos judeus, ele é o rei dos reis. Porém, não num nível meramente político, meramente estatal, mas de uma maneira que vai para além, espiritual, para governar não as leis apenas, mas também os corações. Olha com que profundidade o reino de Cristo tem. Para governar nossos afetos, para governar, portanto, nossas emoções. Jesus está tranquilo, porque sabe que a sua vida não acabava ali. Porque sabe que tinha nas suas mãos o poder para dizer: mar, acalme-se, vento, emudece. E o vento obedece, e o mar obedece. Ele, Jesus, sabe de seu poder, mas seus discípulos não sabem do poder de Jesus. Tanto é verdade que qual é a reação deles quando Jesus faz isso? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Só havia um ser na Bíblia que fazia com que o vento e o mar estivessem a seu serviço. E essa pessoa é o próprio Deus, Senhor dos Exércitos. Porque clamas a mim, disse Deus certa vez a Moisés, dize ao povo de Israel que marche. E o mar se abriu, e o vento que soprava fez o mar abrir. E mais do que o mar abrir, o que ele fez? Voltaram as águas para que os egípcios fossem destruídos e humilhados na presença do Deus Todo-Poderoso. Milagre duplo. Quando o povo foi entrar, passando pelo Rio Jordão, e a arca da aliança ia na frente, colocou a planta dos pés na água, o Rio Jordão se abriu. Porque o Senhor Deus governa o mar, o Senhor Deus governa os rios, o Senhor Deus governa o vento, o Senhor governa as chuvas, o Senhor governa todas as coisas. Jesus não é aquele que apenas vai governar o estado. Jesus é aquele que governa o vento. Os irmãos conseguem pensar o que é isso na cabeça de Pedro? O que é isso na cabeça de João? Eu não estou diante apenas de um descendente de Davi, que vai organizar uma rebelião e vai se sentar no trono de Davi e vai expulsar os romanos. Eu estou diante de uma pessoa que fala para o vento sopra, e o vento sopra. Mar acalma, e o mar acalma. Morto ressuscita, e o morto ressuscita, porque não há nada que ele não possa fazer. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles estavam desesperados no barco? Porque não sabiam quem era Jesus de verdade. Jesus estava lá, ainda, na cabeça deles, para garantir que o seu ídolo, que era a nação israelita, pudesse triunfar sobre os romanos. Jesus era um instrumento para que eles conseguissem aquilo que eles desejavam. Quando será o tempo que restaurarás o reino a Israel, Senhor? E aí Jesus respondeu: não vos compete saber de tempos
e épocas que o Senhor, que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Até no momento que Jesus está subindo, o povo está preocupado com o governo. Até no momento que Jesus está sendo assunto aos céus com anjos, aguardando as suas ordens para anunciá-los, eles estão preocupados com política. Até naquele momento, diante do Cristo ressuscitado, que destruiu a morte com sua morte. E aí não é à toa, portanto, que o seu coração fique desesperado nos momentos de tempestade. As nossas crenças formam nossas reações. Os discípulos reagiram com medo e perplexidade. Jesus conhecendo o Pai, Jesus conhecendo o seu próprio poder, ele permanece em meio à tempestade de forma firme e confiante. Podemos, irmãos, enfrentar as tempestades de forma firme e confiante, desde que as nossas crenças estejam no lugar certo. Ah, mas a morte vai vir. Meus irmãos, a morte vai vir para todo mundo. Fala a verdade. Outro dia eu vi um trailer, e no trailer aparecia 2089. Em 2089, se eu não tiver 105 anos, eu vou estar morto. É assustador, sabe? Você tem uma data que você fala, nessa data não tem como, já estou morto. Com alguma sorte, né? Com uma boa saúde, com o exercício certo, talvez meu filho esteja vivo. Talvez ainda, nem tenho certeza. Mas nós vamos ter partido. Acho difícil alguém. Claro, os mais novos podem chegar em 2089 perfeitamente. Mas nós, né, alguns aqui estariam completando quanto? 150 anos? É difícil você pensar nisso. Ou seja, cedo ou tarde nós vamos. É óbvio que nós vamos. Nós não ficamos para semente. A não ser que Jesus volte. Aí nós vamos fazer 100 anos, 150, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos. Você vai olhar na cara da pessoa e vai falar, meu irmão, você tem quantos anos? Eu tenho 600. Não nasceu um fio de cabelo branco, não caiu nada também, está tudo aqui. Pretinho, né? Parece aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, como é que é o nome dele? César Peluso, que até hoje eu não entendo o que acontece. Acho que era tinta, né? Que o cabelo não embranquece. Embranquece o cabelo de todo mundo. O homem, o bigode é preto, né? O cabelo é preto. Fica só uns fiozinhos brancos aqui, mas o restante está tudo preto. Que incrível, né? Tem gente que é assim. Conheci um senhor que tinha mais de 90 anos, não tinha cabelo branco. Nós não vamos ter cabelo branco, nós vamos estar na eternidade, o cabelo vai estar todo pretinho. Quem tem o cabelo preto? Castanho, loiro, a cor que seja o seu cabelo. Mas vai estar lá, e é sem tinta. Doença não vai ter mais, mas é lá. Aqui não. Aqui nós ainda vamos ter tempestade. Então como é que nós vamos encará-las? Como é que nós vamos enfrentar? Com confiança? Ah, o anticristo apareceu. Pastor, vou mandar um WhatsApp que o anticristo vai pegar os crentes. Meu irmão, você tem que se informar sobre o anticristo. É nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Não é no WhatsApp. Você tem que se informar sobre o anticristo no livro de Apocalipse. Não é no TikTok. Chegou lá, né? Gente que já se inventou de anticristo nesse mundo. O Barack Obama era o anticristo. O rei Charles III era o anticristo também. Vai que é, né? Também. Está todo mundo vivo ainda, né? Vai que é. Mas cada hora inventa um anticristo diferente. Pobre do rei Charles, né? O anticristo. Barack Obama, o anticristo. Pobre deles. Não sei quem foi o anticristo. Mas quando ele aparecer, o que nós devemos fazer? Levantar nossas cabeças pensando, estamos próximos. O dia está chegando. A hora está chegando. Mas pastor, tem 7 anos, esquece esse negócio de entender, interpretar Apocalipse de forma literal. Esquece. Lá é simbólico, os números são simbólicos, os desenhos são simbólicos. Tem gente que está esperando que vai aparecer um dragão vermelho, grande, espirrando fogo. Ah, Jesus está voltando, olha o dragão. Não, meu irmão, o dragão é o capeta, é o diabo, entendeu? É uma imagem, é uma imagem. Esse mundo ruma não para a destruição. Este mundo ruma para a consumação dos séculos, para a restauração de todas as coisas, para a cura de todas as coisas. Nós devemos estar nessa expectativa. Ah, mas o povo está perdendo a fé nos últimos dias. Como é que ia ser que Jesus ensinou? Ah, o amor está esfriando, pastor, que coisa estranha. Coisa estranha, o amor está esfriando. Você não leu na Bíblia?
que era assim, que seria, como está sendo? A ciência está multiplicando, meu Deus, a ciência vai acabar com Deus. O saber se multiplicará, está na Bíblia. Tudo isso na Bíblia não pode nos pegar de surpresa, a não ser que nós não estejamos lendo. Aí vai pegar tudo de surpresa. Aí chega um cidadão lá e fala, pastor, descobriu um negócio aqui no WhatsApp. E foi, o que é? O que é, meu filho, que foi? Que o terremoto anuncia que Jesus está voltando. Na sua Bíblia não tem Mateus? Você não leu isso nas Escrituras? Está aumentando o número de terremotos. Que será? Que será o que Jesus ensinou. Que terremotos são sinais do retorno de Jesus. Os discípulos reagiram mal, porque no seu coração havia timidez e incredulidade. Enquanto Jesus sabia para que veio, que ninguém ou nada tiraria sua vida, pois ele mesmo, em João capítulo 10, 18, disse o versículo que já mencionamos: ninguém tira minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E a lição 4 é a seguinte: Jesus nos acolhe quando fracassamos. Jesus nos acolhe quando fracassamos. Irmãos, era para esses discípulos estar cheio de fé ou cheio de medo? Jesus pergunta, cadê a fé de vocês? Se fosse eu, ou possivelmente você, iria dizer, está todo mundo demitido, está todo mundo despedido, vou mudar os apóstolos, vocês não servem, outra coisa, porque eu já estou curando há quanto tempo? Eu já curei, eu já transformei água em vinho, eu já fiz um monte de milagre, vocês ainda estão com esse negócio, com esse medo, com essa situação, hein? O que está acontecendo? O que está acontecendo com vocês que não têm fé? O que houve? Não, vou trocar de discípulo. Não, vocês não aprendem, vocês não conseguem entender. Eu já ensinei, vocês não entendem. Eu acabei de falar a parábola do semeador, vocês não entenderam nada. Acho que nem entenderam até agora. Vocês estão achando que eu sou um político, que eu vou expulsar os romanos. Vocês não entendem, eu vou trocar de discípulo. Foi isso que Jesus fez. Jesus acolheu todos os seus discípulos fracassados, porque ele acolhe os seus discípulos fracassados. Você é um fracasso na fé? Você se sente um fracassado? Você sente que já era para você ter desenvolvido sua fé, mas precisa desenvolver muito mais? Pois então, Jesus acolhe você. Jesus acolhe você. O seu fracasso não impede Jesus de te acolher, de te abraçar, de andar com você uma outra amiga. O meu fracasso, o nosso fracasso não é um obstáculo que faz com que Jesus nos abandone. Nós, embora fracassados, cheios de timidez, cheios de incredulidade, cheios de dúvidas, Jesus ainda assim nos acolhe e nos recebe. Isso não é um estímulo para pecar. Isso é um estímulo para voltar a Jesus e falar: Senhor, eu tremi na base, eu me desesperei, eu perdi a fé, eu fracassei, eu sou um servo que não serve para nada, trata-me como um de seus servos, seus empregados, eu quero ir para o céu, mas o Senhor pode me deixar lá no cantinho, lá no fim do céu, né? Já perto de cair do céu, né? Sei lá se tem um negócio desse, acho que não. Senhor, não. E aí Jesus vai lá e Jesus te recebe, Jesus te abraça, Jesus olha para Pedro e fala: nossa, Pedro, você é um pescador, está morrendo de medo aí, eu sou aquele que o vento e o mar obedecem, você não se preocupa não, Pedro, eu vou te abençoar, eu estarei com você. E o Senhor Jesus Cristo continua com Pedro, que aqui nesse texto está falando de Jesus, nós vamos morrer, mestre, nós vamos morrer, não se importa que pereçamos. Jesus fala: cadê a tua fé, meu filho? Cadê a tua fé? Que é isso que vocês são tímidos, medrosos e não têm fé? Calma lá, meus filhos, calma lá, meus discípulos. E aí ele desce daquele navio, e quando ele desce, depois de acalmar a tempestade, no versículo 5, Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus, e a conversa acabou. E a não ser que os discípulos contassem como contaram, ninguém ia saber, porque Jesus não está lá. Eu não sei o que é pior, se é você, diabo, ou se é esses meus discípulos, ou se é esses Gerazenos que não têm fé. Não,
ele pega, ele acolhe os seus discípulos, como ele mesmo descreve em outra passagem, que ele gostaria de fazer com relação a Jerusalém, e ele coloca todos esses discípulos como uma galinha protege os seus filhotes, e ele está protegendo, e eles falam, vocês são um fracasso, vocês são mesmo, mas vocês são meus fracassos, são meus, vocês são meus, e eu não abro mão de você. É isso que Jesus faz conosco. Então, mesmo que sua fé desmonte, mesmo que você já deveria estar num outro patamar, mas não está. E descobre que não está quando vem a tempestade, porque quando está tudo bom, você nem percebe. Aí você percebe como suas emoções estão alteradas, como você se angustia na hora de ter confiança. Aí você vai até Jesus e você fala, Senhor, eu estou igual aos teus discípulos. Em vez de fé, estou com incredulidade. Em vez de confiança, estou com timidez e medo. Aí Jesus faz o que com você? Jesus te recebe, Jesus te acolhe, Jesus te abraça, Jesus fala, nós vamos caminhar. Cadê essa tempestade que está te assustando, meu filho? A tempestade está lá, faz igual a criança, né? Cadê esse cachorro aí que está te assustando, que está falando que vai te morder? Aí você vai lá, cachorro falando é ótimo, né? Que está latindo e você está morrendo de medo. Aí Jesus vai lá, só olha para o cachorro sai correndo. Fala, é você, cachorro, que está botando medo dos meus filhos? É o cachorro sai correndo. É você, tempestade, que está assustando meus discípulos? Sou eu a tempestade. Jesus fala, calma-te, emudece-te. E se fez a bonança. Jesus não é aquele apenas que nos ensina como o nosso coração deve estar. Ele é aquele que está conosco, aí ele acorda. E aí ele resolve os problemas, e ele resolve mesmo. E ele não apenas resolve o que vai no nosso coração, mas ele resolve também a tempestade. Percebe isso? Que Jesus resolve também a circunstância, porque ele abençoa a circunstância e o coração. E graças a Deus que ele faz isso. Ele chega na tempestade, ele acaba com a tempestade. Até porque nós sabemos que as tempestades, embora difíceis, não duram para sempre. Elas passam. Assim como a calmaria também passa. E Jesus está sempre conosco. Meus amados irmãos, Jesus morreu na cruz para te acolher, para me acolher, para que o nosso fracasso, as penalidades dele, as consequências eternas dele, fossem levadas por ele mesmo na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte, ele morreu a pena que a nossa incredulidade mereceria, ou merecia, na verdade, ou mereceu, mas ele levou, ele pagou o preço. Quando eu vejo um crente chegar para mim e falar, pastor, tem que pagar o preço, eu falo, eu não tenho que pagar preço nenhum. O preço que eu deveria pagar, tudo, Jesus levou. Não tem mais preço. O escrito da dívida, ele rasgou, não tem mais nada. Sabe o diabo chegar lá, o diabo falar, estou entrando com uma execução contra você. Eu tenho um título aqui, contra você, e eu vou executar o poder judiciário. Falar, não, você não vai executar nada. Aí Jesus aparece e diz, porque eu rasguei esse título, está rasgado, só tem efeito se não tiver rasgado. Eu rasguei, eu paguei, está pago, está quitado. Claro que não quitou para o diabo, porque Jesus não deve nada ao diabo, nem nós devíamos. Nós éramos devedores a Deus, porque nós pecamos diante dele. Mas aí Jesus foi lá e levou. Para quê? Para que no dia da tempestade ele pudesse nos abraçar e nos acolher. Assim também foi no deserto. Quando Israel estava no deserto, quando havia lá escorpiões, areias abrasadoras, medos terríveis, a coluna de fogo estava lá no meio, mostrando a todo o povo de Israel, eu habito no meio de vós. A coluna de fogo de noite, a coluna de nuvem de dia, e todos saíam de suas tendas e olhavam para aquela coluna e viam, Deus está no meio de nós. Cadê os amalequitas? Cadê os cananeus? Onde estão os ferezeus, jebuseus e todo aquele povo? Onde está o grande rei do Egito, que o Senhor Jesus, presente lá naquela coluna, esmagou com seus pés, porque ele é grande em poder, e não há nação no mundo que possa se opor a ele. É o que ele fez, e é que ele faz em nosso benefício. Você é medroso? Não tem problema, Jesus é corajoso por você. Você está com receio? Não se preocupa, Jesus coloca você, e ele vai com você, e carrega você. Eu não estou aqui a falar simplesmente como você deve sozinho lidar com os seus problemas. Eu não estou aqui a dizer sobre como você sozinho deve lidar com o seu coração. Eu estou falando que existe alguém
que está do seu lado quando a tempestade aparecer, que é Jesus. E Ele está. E a tempestade vai passar. E ela vai mesmo. Ela não é para sempre. Falei das 4 lições. Primeira lição: as tempestades surgem, querendo você ou não, querendo eu ou não. As tempestades revelam nossas crenças, porque elas se tornam em sentimentos, e os sentimentos se tornam em emoções, e elas extravasam. Terceira lição: as nossas crenças formam nossas reações. Pessoa que está cheia de fé reage diferente à pessoa que só tem incredulidade. São reações diferentes. E quarta lição: e bendito seja Deus, porque ela existe. Jesus nos acolhe quando fracassamos. Jesus nos acolhe quando fracassamos. As dificuldades vêm para o crente e vêm para o descrente. Elas são reflexo de um mundo caído. E quando chegarem, como reagiremos? Como reagiremos? Mas mesmo que a sua reação seja ruim, lembre-se que Jesus ainda está no barco com você. Que Jesus ainda está no barco com você. Que a nossa reação seja um reflexo de uma fé madura. Mas se não for, Jesus ainda não nos abandonará. Você nunca estará só. Amém.